Muito bem. Já podemos passar para o pódio do bem e do mal? Sim. Luca, acho que quer sim. começar? Posso começar, vou começar com... Porque eu achei o jogo bom hoje, vou começar com um pódio negativo. Em terceiro lugar, eu achei que ele falhou nos 2 gols. Não foram falhas grosseiras, mas eu não achei ele bem. Eu vou com o Benevenuto. Achei ele mal no jogo. Ele dá um bote muito errado na hora da virada do cano. Ele é o que dá o bote errado. Ele que estava marcando o cano por cima naquela jogada. E ele vai... Não sei por que diabos ele abandona o cano no segundo gol. E ele cometeu várias falhas durante o jogo, dando botes errados e dando espaço, né? Então, para mim, eu abro o pódio com o Marcelo Benevenuto, que é um zagueiro que eu gosto muito, no sentido de defensivo, mas hoje não foi bem. A gente normalmente vinha voltando a colocar o Tite, hoje veio o Benevenuto. Acho que o Tite até teve uma partida um pouquinho melhor do que a dele. Segundo lugar, eu vou colocar o Zé Wellison, muito mal no jogo. Horroroso mesmo, assim. Nada justifica o Zé Wellison ser titular da Fortaleza há pelo menos 3 partidas. Nada justifica. De todos os volantes que o Fortaleza vem colocando em campo, o que rende menos é o Zé Wellison. Todos. Até o Fabrício Baiano, touro doido, aberto na direita, vinha rendendo melhor do que o Zé no meio. Isso não faz o Zé um mau jogador. Pelo contrário, é um bom jogador. Mas desde a lesão ele não vem bem. Ele não vem bem. Ele não está ajudando no ataque, ele não está ajudando na frente. Hoje ele deu espaços e mais espaços e mais espaços para o Ganso fazer o que bem entendia no primeiro tempo. E ele não vem bem contra o Botafogo, tanto que contra o Botafogo ele foi o pior em campo. Mas ele não vai ser o pior em campo porque ele não teve tempo de ser o pior em campo, porque o Robson vai tomar esse lugar. O Robson hoje, ele vai ganhar o troféu Aprazolam, que ele é o responsável por eu tomar meu remédio para ansiedade hoje à noite, vai ser graças ao Robson. Então ele ganha o primeiro lugar, o troféu Aprazolam, porque o Robson ele não acertou absolutamente nada em campo. A única coisa que o Robson acertou o jogo inteiro, ele estava impedido. Né, que foi o gol no lado do Galhardo. Ele não acertou nada. Ele não acertava uma movimentação, ele não acertava um bote, ele não acertava uma corrida. Teve um lance no segundo tempo para mim que foi mostrava muito bem o quão perdido ele estava no jogo. Que o Fluminense ele saiu na linha de 3, que ele puxou o André por meio, ele saiu na linha de 3. E o Robson estava tão fora de posição, e o Fluminense estava errando muito essa linha de 3 com o André na saída, que o Pedro Rocha foi centralizar para fazer essa marcação. Porque o Robson não estava fazendo certo. Ele estava correndo errado, por dentro. Fazendo tipo um segundo homem desnecessário. Porque o Fluminense estava errando muito. Então toda vez que o Fluminense viu um segundo homem vindo, abria espaço, eles conseguiam sair com mais facilidade. Quando era marcação 1 em 1 por pressão, eles tinham mais dificuldade na saída. E o Robson não entendeu isso. E ele prejudicou todo o sistema defensivo da primeira linha ali no ataque. Ele prejudicou todo o sistema ali na frente. Então o Robson hoje ele foi muito mal. Ele não foi uma menos para o Fortaleza, ele foi uma mais para o Fluminense. Ele foi, sem sombra de dúvida, uma das piores atuações do Robson com a camisa do Fortaleza. E olha que o Robson tem atuações que, assim, já teve atuações Robson, né? Errou o jogo todo, fez gol. Mas hoje foi aqueles que ele não acertou absolutamente nada. Ele parecia realmente um jogador amador jogando entre profissionais. Né? Foi muito ruim. Não vou poupar críticas porque, graças ao Robson, eu vou ter que tomar 2 antidepressivos hoje à noite. De tanta raiva que ele me fez passar. Tô brincando, não tem antidepressivo não, é só de ansiedade. Que é normal. Agora, o top 3 positivo, eu vou começar em terceiro lugar com o Juninho. O Juninho é um jogador que ele erra muito a tomada de decisão, mas ele é muito esforçado. Já são 7 assistências na temporada, 3 no Campeonato Brasileiro. Ele é um jogador que ele ofereceu muito perigo na bola parada, especialmente os escanteios pelo lado direito ofensivo do Fortaleza, muito fechados, muito perigosos. Ele quase fez uns 2 gols olímpicos ou 3, com bolas muito venenosas. E deu assistência para o gol do Galhardo, uma assistência muito bonita. Nenhum lateral esquerdo do Fortaleza deu tantas assistências
numa temporada desde o Guto, em 2011. Ou seja, já eram 11 anos que nenhum lateral esquerdo participava de tantos gols em questão de passe para gol numa temporada. Passe para gol. Gol, o Bruno Melo já passou várias vezes, mas passe para gol ninguém fez tantos. Claro, não contando o Crispim na temporada passada, que ele era um ala esquerdo, não um lateral esquerdo. Né? Em segundo, para mim, o Moisés, ele erra muito, ele faz o que for, mas ele é o jogador que, quando a bola tá no pé dele, alguma coisa sai. E hoje foi um dos dias que isso aconteceu. Ele levava muito perigo ao lado direito do Fluminense. É um jogador que tá em uma evolução muito interessante. Eu sinto muita pena dele de ter que tabelar com o Robson. Né? É que nem tabelar com uma parede cheia de rachadura. Né? A bola nunca vai reta. Então, ele traz algo diferente. E para mim, melhor em campo, não só pelo gol, mas porque ele fez praticamente tudo de diferente dentro de campo, no quesito criatividade, que foi o Thiago Galhardo. Fez não só como 2 gols, né? Um anulado. Teve jogadas de perigo. A jogada do lance do Romarinho, por exemplo, foi uma jogada dele pela direita, que o Romero furou e o Romarinho perdeu. Então, e isso é uma cena dos últimos jogos do Fortaleza. O Galhardo é um jogador que ele vem criando, ele vem se doando, ele vem brigando. Quando ele vem até caindo pela direita quando necessário e dando não velocidade, mas entrega pelo lado direito. Então, ele novamente para mim fica com o melhor em campo. E aqui deixaria uma menção muito honrosa, uma menção desonrosa e uma menção honrosa. Menção desonrosa, com todo respeito, peço desculpas, mas o Pedro Rocha ele tem que aparecer mais para o jogo ofensivo. Ele passa minutos e minutos sem ter o nome dele falado. Ele tem que aparecer para o jogo, ele tem que pegar a bola, ele tem que pedir, se colocar para o jogo. Até mesmo o Galhardo, mais aberto pela direita, apareceu mais do que ele, com menos tempo pelo lado. E a menção honrosa para mim fica o Caio Alexandre. Entrou defensivamente, não é essas coisas todas. Realmente ele deu certo espaço, mas numa linha de 3 ele pode ser um grande reforço, um jogador que, se estiver bem fisicamente, briga por essa vaga. Muito bom, lançamentos bons, um toque de sobriedade que precisava no meu campo hoje. E volto a dizer, né? Fortaleza tem bons volantes, e eu faço aqui um último apelo, né? A gente tem que deixar aqui para o Minhoca. Cara, tá faltando o quê para reintegrarem o Felipe no time principal? Cara com 291 jogos pelo clube, 8 temporadas de Fortaleza, 10 títulos conquistados, titular em todos. Falta o quê, cara? Não estão escanteando o Renato Kaiser, que chegou algum dia desses. Estão escanteando um dos 15 jogadores com mais jogos pela história do clube, o segundo jogador que mais conquistou títulos na história do clube, e um dos 5 jogadores com mais jogos pelo Fortaleza na história da primeira divisão. Na verdade, um dos 3, né? O primeiro é o Lulinha, o segundo é o Romarinho, que vai passar o Lulinha em breve, e o terceiro é o Felipe. Então a gente não está falando de um cara sem história no clube, a gente está falando simplesmente do provável maior volante da história do clube. Não existe esse jogador, tá afastado, e se tá, por que tá? Né? Alguém tem que se pronunciar e dizer por quê, porque não é como se o Fortaleza tivesse assim, podendo deixar jogadores como o Felipe ali de lado, à torta e à direita. Todo teu Ju. Vamos nós. Muito bem falado. Minhoca, seu pódio. Eu vou começar falando isso que o Luca mencionou, da questão do Felipe. É claro que é uma questão interna, e aí algumas coisas a gente não possa estar sabendo, né? Porque eu acho que, claro, tem isso, talvez o Fortaleza não queira mais utilizar, mas também pode ter o outro lado, né? Talvez o Felipe não esteja mais tão interessado em fazer parte. Não sei se com a chegada de novos jogadores ele se desmotivou, mas como disse o Luca, talvez uma coisa mais transparente do Fortaleza, né, para explicar essa situação. Olha, perdeu o clima aqui, Felipe ainda é nosso jogador, mas... E eu acho que meio que nas entrelinhas isso já foi dito, né? Nessa ideia de estamos tentando negociá-lo.
Então, me parece que ele realmente é carta fora do baralho. E aí eu não sei se, de maneira efetiva, um retorno dele, e concordo com o Luca, sem sombra de dúvida, nessa era, o melhor volante que o Fortaleza teve, mas é mais a questão do foco. Se ele ainda está focado em ajudar a equipe e entender que ele não chega com vaga garantida, né? Que ele vai ter que, se ele for retomar ao elenco, ele vai ter que brigar por essa titularidade. Entrando lá nos destaques, né? Lado negativo, o Robson vai na primeira colocação, porque eu acho que jogo com esse tipo, com essa característica de o jogo mais técnico, o Fluminense ele é um time mais técnico. Não é jogo de disputa, de briga de espaço. Na verdade, o jogo contra o Fluminense, você vai ter espaço. É como você, com o espaço que tem, o que é que você vai fazer. E eu acho que o Robson ele não tem essa característica de aproveitar o espaço. Não à toa você vê que daqui a pouco eu vou falar, como o Galhardo sabe se aproveitar bem disso e o Robson não, entendeu? Como o Moisés sabe se aproveitar bem disso e o Robson não. Então o Robson não era jogador para esse tipo de jogo. Talvez até o Romero, sem ser um jogador que lute tanto como o Robson né? Porque até essa semana, até ouvi uma fala, acho que foi até direcionada para mim, melhor que o que é que o Robson acrescenta? Eu falei, depende do que você quer. Você quer o quê? Uma intensidade lá na frente, um cara que não para de correr? É o Robson, como disse o Luca. Às vezes corre muito errado, às vezes não entende o que está acontecendo. Principalmente para um time da qualidade técnica, de controle de jogo que o Fluminense do Diniz tem, né? O Fluminense tá lá, toque, 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 toque. E o Fortaleza fez uma partida muito boa para dificultar isso para a equipe carioca. Muito bem, aliás, muito bem. Não é fácil. Teve hora que até quando o Voivoda trocou no intervalo, eu falei, caraca, eu não sei se eu colocaria o Caio Alexandre e o Pedro Rocha, não, porque eu acho que é capaz de se expor mais ainda, mas o Fortaleza continuou muito bem essa marcação. Então, para mim, o Robson foi um jogador assim, mas muito destacado, o pior da partida pelo lado do Fortaleza. O segundo pior, eu vou ter que colocar o Zé, porque de fato o Zé. Acho até que ele fez uma partida melhor do que contra o Botafogo. O Botafogo ele foi até pior. Ali era para ter sido substituído até mais rapidamente. Hoje ele até conseguiu fazer algumas boas transições, alguma marcação, mas errou passe na entrada da área, que para volante, né? Se eu falei lá do Lacerda, do Ceará, que é disperso às vezes, pô, volante, então primeiro da saída você pode também entregar a bola no pé do jogador, principalmente da qualidade que é a equipe do Fluminense, que quase fez um gol nessa saída de bola do Zé Welles. Outro jogador que também foi mal, deixa eu dar uma olhada aqui, foi o Benevenuto, que eu concordo com o Lucas, ele já colocou também na terceira colocação. O Benevenuto, para mim, ele é um jogador que, se ele vai mal, aí boa parte da defesa vai mal, porque o outro é o Tite, né? O Tite não vai fazer uma partida de alto nível defensivo. O Tite é muito bom na saída de bola, é o que eu geralmente falo. O passe dele é muito bom pela esquerda, agiliza muito bem. Tanto é que uma das jogadas fortes do Fortaleza é a saída de bola com o Tite, ou procurando o Capixaba, ou a bola longa mais à frente com o Moisés. O Tite é muito bom nisso, mas defensivamente ele não tem como compensar o companheiro dele de Isaac quando está mal, como foi o caso do Benevenuto. Então, o Benevenuto vai entrar nesse pódio. E acho até que aí um ponto que a gente nem debateu aqui, Luca, que eu acho que é um ponto também interessante, dependendo do contexto, eu senti até falta do Tinga hoje pelo lado direito, sabe? Porque o Brits estava ali defendendo. Mas eu queria ter visto um jogador que pudesse apoiar melhor. Que assim, o cruzamento pela esquerda estava tendo com o Capixaba, né? Até mesmo com o Romarinho, o Moisés chegou a fazer isso. Na direita, o Brits fez acho que 2 vezes isso. Acho que uma até deu certo. Mas, pô, cara, o Tinga, o tempo de bola dele para fazer a bola longa, para fazer o cruzamento, para até ele entender quando ele tem que segurar, quando ele tem que apoiar. Então, eu acho que eu senti falta hoje do Tinga. Eu acho que era um jogo para o Tinga jogar. Então, poderia ter imaginado ali uma ideia, e aí, claro, ele teria que sacar um zagueiro, que aí possivelmente o Benevenuto, mas eu acho muito difícil, né? Ou até mesmo o Tite, que é capitão, também acho muito difícil, para colocar o Tinga e ter, quem sabe, descer o Brits, embora o Brits não seja um jogador muito alto, mas eu acho que o jogo do Fluminense não era um jogo para estatura, entendeu? Era um jogo mais de bola no chão. Então, acho que poderia ser uma alternativa mais interessante. Ele podia ter voltado ao sistema de 3 zagueiros hoje, né? Hoje ele podia ter feito isso. Poderia ter pensado nessa ideia. Uma coisa interessante você falar do Brits, que o Brits ele já não, nos últimos 2 jogos ele não foi tão bem assim. E, curiosamente, semana passada, né, uma informação que eu recebi, que foi que o Brits passou, acho que 2 dias na Argentina, semana passada, resolvendo situações familiares, de pessoais, não sei o que foi.
inclusive teria perdido, né, alguns treinos preparatórios para o Botafogo, contra o Botafogo. Então, eu não sei como ele vem nesse sentido, mas desde essa viagem ele vem um pouco abaixo. Pois é. E aí, para fazer aqui o pódio positivo, aí eu vou trocar um pouco com o Luca, vou fazer a menção ao próprio Moisés, que é um jogador que acrescenta muito, embora eu acho que eu tenha sentido que às vezes ele deu uma sumida do jogo, acho que foi um porém, e aí, falando sobre sumir do jogo, acho que o papel do Pedro Rocha no jogo, eu senti que ele estava muito mais preocupado com o posicionamento defensivo do que o ofensivo, e ofensivamente ele foi muito mal, assim. Não lembro dele ter acrescentado nada ofensivamente. Defensivamente ele até fez a recomposição, mas como disse o Luca, teve vezes até que o Galhardo estava tendo que cobrir ele quando ele subia. O terceiro colocado para mim vai entrar o Capixaba, que foi muito bem na bola parada, foi um jogador que sempre é esforçado, enfim, eu sempre costumo falar, recupera muita bola para perder bola no lance seguinte, mas hoje a bola parada dele foi muito boa. Acho até que na segunda batida de escanteio olímpico que ele tentou, que até o Fábio, tudo bem, se a bola entra, é golaço, mas eu acho que ele poderia ter tentado mais bola na área, sabe? Às vezes tentar aproveitar mais ali a bola na área, e acho que hoje ele foi bem, mas eu ainda acho que o Fortaleza precisa de um especialista nessa bola parada. O Crispim ainda não está apto, e eu pensaria o Otero pelo menos nos minutos finais da partida para ver se poderia ganhar isso. O segundo jogador, meu Deus do céu, agora qual é o outro? O Caio Alexandre. Eu vou colocar o Caio Alexandre porque talvez eu até imaginava que ele fosse jogar bem quando fosse ser acionado, mas para mim ele jogou muito bem mesmo. Como disse o Luca, eu tinha comentado também, defensivamente ele não é um jogador de muita recuperação de bola, dá para ver isso, mas é um jogador de boa visão. Eu acho que Fortaleza, às vezes, carece de jogadores com essa característica. Principalmente Fortaleza, que se atrapalha ali com o próprio Robson, ou às vezes, quando pensa o Vargas, se atrapalha o Ronald, por exemplo, é um jogador que é muito voluntarioso, mas se atrapalha também muitas vezes com a bola. O Caio Alexandre não. O Caio Alexandre é um jogador de qualidade de passe mesmo. Assim. Você vê que ele tem uma característica de passe diferenciada, né? Então, claro, é muito pouco tempo, jogou 45 minutos, mas eu acho que a entrada dele no time, para mim, foi o grande ganho do Fortaleza do primeiro para o segundo tempo. E, para mim, claro, o Galhardo vai na primeira colocação. Assim, é um jogador com muita entrega, o gol que ele fez, golaço, assim, foi lá, testou. É um jogador que está sempre em cima na jogada. Acho que ele foi, para mim, o ponto principal. Tem sido o jogador, para mim, principal dessas últimas partidas, mesmo o time não tendo somado um ponto sequer, né? Mas agora o Juventude não é time do Rio de Janeiro, pode ser que o Fortaleza no próximo final de semana retorne a retomar para depois ter aí de novo um time carioca, que foi o único carioca que o Fortaleza somou ponto, que foi o Flamengo, o jogo que vai acontecer daqui a 2 semanas. 2 semanas não, né? Daqui a bem 17 dias, né? Fortaleza e Flamengo? 17 dias, né? Não, pô, já é daqui a 2 semanas. Não, pô, porque vai ter a data FIFA. Tanto é que quando o Flamengo for jogar contra o Fortaleza, se não for adiado. Então, assim, torcida do Fortaleza, já torça realmente para o Flamengo garantir a final da Copa do Brasil, que aí dificulta possivelmente adiar a data do Fortaleza e Flamengo. Porque Pedro foi convocado, vai jogar um dia antes do jogo Fortaleza pela seleção, Everton Ribeiro e possivelmente Arrascaeta deve estar também com a seleção uruguaia. Então aí pode ser o Flamengo sem 3 jogadores importantes. Olha o superchat picando. E vai ter o Vidal também, né? Vidal deve ser convocado. Vidal é capaz de estar também, Chile, é verdade.